O canal Lightworkers, Trabalhadores da Verdadeira Luz, tem como propósito ajudar a humanidade em seus processos de despertar e expansão da consciência. Temos mais de 1.700 vídeos abordando vários conteúdos e, com certeza, algum ressoará em seu coração. Convidamos você a conhecer nosso trabalho e a nos acompanhar, tornando-se inscrito ou membro, ajudando-nos a alcançar mais e mais pessoas que precisam sair de suas zonas de conforto e despertar para verdades que, embora possam parecer inconvenientes, possuem a capacidade de mudar vidas. Olá, boa noite pessoal, boa noite família. Canal Lightworkers Trabalhadores da Luz. Nós teremos um conteúdo dividido em duas partes. Então, eu gostaria de iniciar o conteúdo de hoje, a primeira parte, retificando algumas coisas a respeito de informações que ficaram incompletas sobre o David Bowie. Não dá para falar muito, então vamos ver o que é que nós podemos falar. Primeiro, não foi uma vidente qualquer que ele visitou, nem era uma vidente, foi algo mais elevado na hierarquia de algo que houve uma troca, um contrato ou uma coisa do tipo. Por isso ele ficou sabendo quando ele ia embora daqui, ele pôde planejar tudo e há uma mudança radical de antes, quando ele não sabia quando ia embora, e depois, quando ele soube da data que ele ia embora, ele mudou muito, porque também encontrou a mulher com quem ele se casou. Foram 24 anos juntos, ele lia muito e compartilhava com ela tudo o que lia, nunca mais bebeu, nunca fez nada errado contra a própria saúde. Mas na década de 70, como nós comentamos, ele ficou obcecado pelo Aleister Crowley, o mestre aí do ocultismo. E nós falamos isso no conteúdo, mas faltou uma parte. Particularmente, eu amo a música Space Oddity. Ela foi usada no filme Valerian e a Cidade dos Mil Planetas, que eu amo. Ela também foi usada numa série de ficção na Apple TV, ela foi usada pela NASA, lá na ida do homem à Lua. Ali, na Space Oddity, o Bowie criou esse personagem, o Major Tom, o Major Tom, que ficou perdido à deriva no espaço. Então, durante a semana eu fiquei pesada, sabe? Eu não me senti bem a respeito dele. Eu fiquei com uma sensação de ter perdido alguma coisa. Eu até chorei. Eu compartilhei esse sentimento com uma pessoa. Conversamos e não chegamos a uma conclusão. E ficou por isso mesmo. Eu não sabia porque eu estava sentindo aquela tristeza, aquele peso no coração em relação a ele, ao Bowie. Na minha cabeça, ele tinha mudado, porque encontrou a sua alma gêmea, foi amor à primeira vista, e a esposa dele era modelo, está atualmente com 68 anos, e ela declara sempre que jamais se casará novamente, porque ele foi o grande amor da sua vida. E ao lado dela, percebemos nas fotos que o sorriso do David era imenso, ele foi feliz. E ele também manteve a sua vida privada, o seu casamento blindado. Ele foi fiel e ele fez mais sucesso ainda. Agora, nós já não temos aquela certeza a respeito da essência dele. Tem até uma petição que nós encontramos na internet pedindo para mudar o nome do planeta Marte para planeta Bowie. Vocês acreditam nisso? Bom, os raps não sentem amor. Então, entre ele e a irmã,
havia um sentimento, um vínculo, uma ligação de outras vidas, de essências, e ao mesmo tempo, no passado ele era deslocado, não é? Por aqui, ele fez tudo o que tinha direito e mais alguma coisa, e quando ele veio a adoecer foi muito rápido, foi só 1 ano e meio. Não precisava de mais extravagância para ser notado, foi o que ele quis ser, um ícone sem se deixar envolver com aquela aura de estrelismo. Ele fez questão de marcar e pontuar isso. Eu não sou uma estrela, eu não sou um personagem importante, eu não sou uma celebridade. O peso veio todo quando, alguns dias antes dele partir, lembrem-se de que ele já sabia o dia que ele ia partir, então lançaram o último álbum dele, Black Star, Estrela Negra. Ninguém sabia que ele estava doente. Então, quando aconteceu, pegou todo mundo de surpresa. E a música que dá o nome ao álbum foi o fechamento da vida dele, pelo menos do personagem David Bowie, porque em casa ele era o David Jones. E foi muito decepcionante, porque pensávamos que a essência dele tinha escolhido uma outra opção, mas não. A música Black Star, ela tem 10 minutos de duração, não é bem a música que dura 10 minutos, é uma coisa muito sem nexo, muito maluca, e nós não aconselhamos que você veja. Pela primeira vez, nós pedimos, não vá ver, nem por curiosidade. Então por que vocês estão falando a respeito? Era melhor não ter falado. Nós não estamos no meio de crianças, estamos? Nós vamos pesquisar, nós temos condição de ver e trabalhar com essa energia negativa, mas nós não desejamos que você passe pela mesma coisa. Então, nós não estamos mandando você não ver, nós estamos aconselhando para que não vejam. Porque, por mais curiosidade que você tenha, se você não souber lidar com a carga negativa que o clipe tem, você vai ficar com problemas. Então, vocês que confiam tanto na credibilidade do canal, confiem mais uma vez. Não vejam. Quem viu, viu. Mas quem ainda não viu, não vai ver, porque você vai ficar com uma carga energética muito pesada, e eu senti isso ao ver, fiquei com náusea, me senti mal durante algumas horas e foi preciso um trabalho para reequilibrar com cristais, com uma mentalidade de positividade. Então, a gente precisa corrigir aqui algo, porque se a essência dele não quis ser da luz, no clipe ele assumiu tudo o que ele era durante toda a vida, mas ninguém sabia, um servo da não-luz. Ele finaliza o personagem do Major Tom sendo encontrado em um planeta qualquer com seus trajes espaciais por uma mulher que tem um rabo, e a cabeça do Major Tom, quando ela abre o capacete, é um esqueleto cravejado de joias preciosas. E depois nós vemos o esqueleto do Major Tom solto no espaço e vagando direto para um sol negro, que representa muitas coisas no ocultismo. Era também adorado pelos da segunda GG, e ele apresenta como se fosse uma Bíblia, um livro com uma capa que tem uma estrela, e na música, traduzindo, tem uma pergunta interessante que ele faz: quantas vezes um anjo cai? Eu sou o maior, eu sou. Então nós pesquisamos exaustivamente essa despedida funesta com a liberação desse álbum, que foi gravado em segredo,
e liberado alguns dias antes dele partir. Ninguém entendeu nada, mas quando ele se foi, as pessoas foram juntando as peças, até os próprios fãs, que não entenderam nada no clipe. Quando ele se foi, foram juntando as peças para entender o que ele queria mostrar, qual era o significado subliminar ali ou bastante explícito. Então ele honrou o pacto que ele fez até o fim, e a música parece ser um agradecimento dessa entrega. Como ele diz, chegou o dia da execução, ele sabia, ele não sofreu, ele se entregou, fez o que ele queria e foi feliz, foi próspero. E ele fez questão de dizer que não era estrela de cinema, não era uma estrela do rock, ele era uma estrela negra. E antes dele conhecer a esposa, ele tinha se casado a primeira vez. E ele foi sincero com a moça. Ele disse: eu não estou apaixonado por você. Eu acho que provavelmente isso é uma coisa boa. Mas a primeira esposa foi o impulso dele na carreira. Foi uma peça usada para causar um impacto maior, um impacto que ele precisava naquele momento sobre as massas na área da música. Então, até 1972, ele não seria o Bowie, ele era outro personagem, o Ziggy, nome dado ao alienígena dentro dele. E como falamos no conteúdo anterior, o David já estava ficando meio confuso e abandonou esse alter ego com medo, porque havia na família condições de esquizofrenia e ele não queria sofrer disso. Então, ele, quando faleceu, deu ordem expressa para ser cremado, porque ele não via sentido em nenhum amigo, parente, ficar ali em velório, já que ele sabia para onde ele ia e teve muito tempo para decidir isso, para pensar, tanto que o último álbum foi lançado e todos ficaram ansiosos, porque ele não se apresentava em palcos e nem dava entrevistas há 10 anos. Então ele e a irmã se conheceram através de um amigo em comum que sofria vendo David infeliz, solitário. Ele dava shows maravilhosos, ele fazia shows maravilhosos que enchiam estádios, ele tinha uma quantidade de fãs absurda, mas depois, quando ele voltava para o quarto de hotel, ele voltava extremamente infeliz, extremamente solitário. Então esse amigo tentou ajudá-lo e fez o encontro dele com a modelo da Somália. E quando David viu a irmã pela primeira vez, ele pensou: ela será minha esposa, isso é um negócio feito. E ele disse: nunca fui atrás de nada com tanta paixão em toda a minha vida. Eu sabia que ela era única. Interessante que parece que ela parou de envelhecer, porque ela está sempre super maquiada. Ela já era uma supermodelo antes de casar, continua sendo uma empresária nessa área. E um dado que nós precisamos incluir é que a música Subterraneans, que ele canta em outra língua. E a parte em inglês que se sobressai é: compartilhe uma estrela brilhante e fracassada. Então nós estamos finalizando aqui o assunto sobre o Bowie de vez. Então, com esses esclarecimentos, nós vamos passar para um outro assunto. Nós temos recebido muitos pedidos para falar sobre algumas espécies que estão vivendo conosco na superfície da Terra. Esses que convivem conosco não podemos rotular como regressivos, hostis, são amigáveis. A primeira são os lirianos. Aliás, nós temos uma liriana de origem cósmica entre nós. São nossos ancestrais mais antigos. Dizem que foram aqueles que semearam vida em alguns planetas e até aqui na Via Láctea. E nós vamos fazer um conteúdo só sobre
também os pleiadianos com essas informações. Mas vamos falar mais tarde sobre o Billy Meier. Os lirianos, eles vieram de um sistema solar, migraram em grandes naves para sistemas estelares, estabelecendo colônias, mas eles não dominavam ninguém, não oprimiam ninguém, apenas se estabeleciam onde achavam ser interessante. Eles possuem um nível de tecnologia muito avançado, eles não possuem uma unicidade coletiva, por isso, em determinado momento, alguns se estabeleceram aqui na Terra, vindos de um grupo de estrelas que conhecemos como Nebulosa de Lyra. Pelo tempo, alguns pesquisadores e ufólogos chegaram a acreditar que eles teriam sido os Anunnaki dos Sumérios, mas não se fortalece essa ideia. Por quê? Porque eles não são seres que influenciam outras espécies nesse sentido. De acordo com informações de contatados, eles seriam parecidos com os nórdicos. Seriam altos, claros, olhos azuis, originalmente, mas eles possuíam sim um corpo físico, podendo se adaptar à tridimensionalidade. Alguns que estão entre nós também, em essência, são os arturianos, mas são seres de quinta dimensão. O lar está a mais ou menos 200 anos-luz da Terra, mas muitos deles estão aqui para ajudar, escolheram isso. Não são muito altos, possuem 3 dedos, a pele é um azul esmeralda e se comunicam através de telepatia. Uma das naves orbita a Terra permanentemente e é onde também é realizado o procedimento de retirada de implantes, aqui quando divulgamos, todos os meses, sendo que só teremos o procedimento agora em janeiro do ano de 2024. São seres muito amorosos e muito protetores. Já outra espécie que não é tão conhecida são os telosianos. Não vamos confundir com os talosianos de Star Trek. São humanoides remanescentes de antigas civilizações humanas e vivem no intraterra. Possuem contato com os pleiadianos, com os arturianos, e foram eles que contataram o almirante Byrd em sua missão secreta lá no Polo Norte. Apesar de humanoides, eles não adoecem com facilidade e demoram muito a envelhecer, embora não apareçam. Eles ajudam a proteger ao máximo o nosso meio ambiente. Acreditem, a condição do planeta poderia estar muito pior, e eles possuem dados, assim como outras espécies mais desenvolvidas, sobre o nosso passado real. Essências de Alpha Centauri também estão por aqui. Algumas são exóticas, possuem tecnologia igualmente exótica e avançada. Eles costumam agir no fundo dos nossos mares e oceanos, porque eles possuem guelras entre os dedos das mãos. Então, não são sirianos, mas são benevolentes e estão também ajudando o planeta na transição. Hoje, terminando de apresentar este grupo, vamos falar dos pleiadianos, que seriam descendentes dos primeiros aliados da humanidade, que nos alertaram sobre as intenções dos cinzas, mostrando que a grande maioria não tem empatia ao lidar com a humanidade e que usam a humanidade para os seus propósitos. Como nós mencionamos o Billy Meier, nós vamos fazer ressalvas aqui, declarações para complementar o conteúdo do que ele disse. Ele diz ter contato com estas espécies, mas, segundo ele, não pode dar respostas e explicações banais, superficiais, sem sentido, ridículas, como fazem alguns canalizadores, mensageiros, videntes. Então, vamos analisar as mensagens dele, recebidas desses seres benevolentes que fizeram
é uma verdadeira mistura, meias verdades com mentiras inteiras, e nós vamos explicar por quê. Não em relação aos seres, mas em relação à pessoa humana. Ele afirma que esses seres estão aqui na Terra, conectados com a fonte criadora. Ele afirma também que nem todo terremoto tem origem artificial, a Terra está em transição e as coisas acontecem naturalmente porque faz parte do ciclo do planeta, mas mesmo assim, algo que aconteça pode acontecer por causa da extração do petróleo e gás do solo. Ele falou que furacões também são fruto da natureza. A humanidade tem feito do planeta um problema, desmatando florestas, destruindo solos férteis, usando produtos químicos, testes nuke. Isso nos ressoa. Ok até aí. A nossa camada de ozônio está bem danificada por descuido nosso. Na década de 70, os pleiadianos alertaram sobre isso e falaram que para reverter a tempo seria preciso um acordo global. Mas ficamos preocupados em relação a um assunto específico que alertou a nossa equipe e ligou a luzinha amarela. Muitas enfermidades foram explicadas pelos pleiadianos. Eles disseram que muitas curas já foram encontradas, mas não foram liberadas para a humanidade, e que eles não são seres milagrosos, não prometem cura de nada, nem a crise de saúde global. Eles puderam fazer algo a respeito, não interferiram. E segundo o Maier, nós estamos em um planeta superpopulado. E os pleiadianos teriam dito que foi permitido que chegássemos nesse ponto, mas que agora não é tão bom, tem gente demais. Há dispositivos no espaço que não conhecemos e nem sabemos o que podem fazer, conflitos em vários locais. Sim, é claro, todos nós sabemos disso, mas o nosso sinalzinho amarelo continuou em relação a eles dizerem que não é bom o planeta estar superpopulado. Nós chegamos a um ponto da pesquisa onde apareceu novamente um alerta amarelo, porque este contatado, ele disse o seguinte, que para a população humana reverter tudo que está acontecendo, ela deve ser reduzida, suspendendo nascimentos, com o controle de natalidade, que se isso não acontecer, os problemas vão aumentar. Os próprios pleiadianos teriam dito que a Terra, se não for destruída, então vários problemas surgirão se não suspenderem a natalidade. Então, completando a primeira parte desse conteúdo, nós vamos finalizar esse conteúdo amanhã. Nós do canal Lightworkers não achamos que essa seja a forma de impedir nada aqui, porque em primeiro lugar, sabemos que os recursos da Terra estão sendo explorados demais, que há uma superpopulação, somos quase 9 bilhões, mas sugerir de uma fonte como se fosse uma exigência, esse controle de natalidade para a humanidade nos soa estranho. Também nos soa estranho, como humanidade, ignorar outros humanos que possuem 2 ou mais filhos. Eles querem nos dividir? Então, o sinal amarelo passou a ser vermelho. De 0 a 10 veio o 11, porque, segundo ele, os pleiadianos falaram que seria necessário formar um governo global democraticamente unificado. Daí, não precisamos dizer mais nada a respeito do assunto
e disse que uma equipe de segurança poderia ser formada por humanos e representantes dessas espécies que estão por aqui. E, segundo ele, os pleiadianos se sentem responsáveis e culpados porque nos desorientaram no passado e erraram com os humanos que nasceram aqui. Então, erraram aonde? Eles seriam os Anuna? Eles seriam uma espécie diferente? Por que, então, os pleiadianos sentem culpa? Será que eles não são originalmente pleiadianos e querem mudar a nossa história? Querem nos confundir? Então perguntaram para este contatado: você teve contato com 5 anos de idade com os pleiadianos? Você viveu na Índia por um tempo. Por que você acha que foi escolhido para passar esse tipo de mensagem? Então, ele responde que teve um contato com um ser que seria avô de outro ser chamado Senjazi, que comprovadamente, isso já é de conhecimento público dentro da espiritualidade, quem já pesquisa há algum tempo, quem não sabe vai saber agora, este ser foi responsável por ter fornecido falsas informações a um exopolítico, dizendo que era membro da federação. Então, a partir daí, ele disse que entrou no grupo, dos escolhidos, e esse grupo representa uma espécie e ninguém mais, além dele, possui contato com os pleiadianos. Então ele finaliza dizendo que só ele, na Terra, tem condições de ter contato com os pleiadianos por causa do nível espiritual que ele tem. Eu agradeço à fonte criadora, particularmente, de não ter me aproximado de ninguém influente na área da ufologia quando eu era mais nova, porque o meu primeiro avistamento foi também aos 5 anos de idade, e muitas vezes as pessoas são influenciadas, não é? Faz pesquisas e cai nessa armadilha do ego, que sobe a cabeça, e a pessoa acha que é a escolhida para fazer tais e tais revelações à humanidade, coisa e tal. E ele até pejorativamente disse que os pleiadianos não fazem contato com outros humanos porque não são avançados o suficiente espiritualmente para ter diálogos inteligentes. Então a gente vai parar por aqui e vamos completar o conteúdo. Amanhã aguardamos por você. Se desejar, continue conosco. Muita paz, muito amor, muita sabedoria e discernimento e principalmente muita da verdadeira luz.